Viva! E eu tô aqui fora nesse jardim maravilhoso, acompanhando o Rio Verde. Fica ali ao fundo. Isso que é muito legal do nosso É de Casa. A gente consegue assistir também o nosso programa. Thalita Moretti, Murilo e tudo mais. Ó, o assunto agora é saúde, aí eu quero falar com você. Como é que foi sua semana, hein? Eu sei, a ansiedade bateu, né? Você tava meio melancólico, tava tristonho. E aí tá querendo desabafar, né? Alguma coisa que tá te consumindo aí dentro. E eu sei que nesse momento você tá precisando do quê? De um ouvido amigo, de um abraço ou apenas um sorriso. Porque tudo isso fazem a diferença. E aí, por um acaso você já ouviu falar de terapia comunitária integrativa? Turma, olha, é um método que está ajudando muita gente mesmo. E aí pode ser uma boa para você. Quem vai explicar melhor isso é o nosso Bem-Estar. Olha, é um assunto que eu adoro, já fiquei apaixonado. Doutora Thelma está aqui comigo e ela que vai contar pra gente, porque é um método criado aqui no Brasil e se espalhou principalmente depois da pandemia, né? Só na cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, já são mais de 10 mil grupos. Bom dia, doutora Thelma. Como é que funciona isso? Bom dia para vocês de casa. Olha, Thiago, é basicamente uma roda de conversa terapêutica para criar e fortalecer vínculos entre as pessoas ali de uma comunidade. Um ajuda o outro, gente, compartilhando sua história, compartilhando a sua experiência de vida. E eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas rodas na Zona Norte de São Paulo. Vamos ver. Leveza. Muita alegria. Esperança. Cura. Muita felicidade. Empatia. Paciência. Esses são alguns sentimentos e valores que os participantes desta terapia integrativa do SUS em São Paulo levam depois de cada sessão. Já tem vezes que eu venho muito chateada, tenho até um pouco de tontura, sabe? Tipo, emocional, não tô respirando bem. Eu venho pra cá. E aí eu saio bem, super bem. Os pacientes vêm por encaminhamento das unidades básicas de saúde. As sessões, sempre em grupo, duram cerca de 1 hora e costumam ser em um local aberto, como um parque. Tem um passo a passo, né? Desde um acolhimento, passando pelas regras, dinâmicas, o momento de falar sobre a tristeza, a dificuldade, sem antes deixar de falar das alegrias, da potência, né? É aquilo que vai deixar a pessoa ciente do seu potencial, daquilo que ela consegue fazer na vida e às vezes estava esquecendo. Pode levantar a mão, fala o próprio nome e diz aí o que está pensando e principalmente o que está sentindo. Hoje, na capital paulista, são mais de 10 mil rodas de terapia por ano gratuitas. Eu cheguei assim em caquinhos, né? E eu tive um quadro, né, de depressão e tal, o pessoal ficou preocupado comigo, minha família. Por isso que tudo a minha irmã me trouxe para a terapia comunitária, que eu já fazia outra terapia, não adiantava. A terapia comunitária me abriu as portas, porque eu aprendi a calar, aprendi a ouvir. Nem todo mundo quer nos ouvir, né? Somente família, todo mundo ocupado, então ninguém quer nos ouvir. Mas quando a gente chega aqui e consegue se abrir e alguém está nos ouvindo com respeito, a gente se sente muito melhor. Hoje eu aprendi a fazer uns cortes de uma costura. A minha profissão não posso mais porque passei da idade, o sistema não me aceita mais por causa da minha idade, então eu estou procurando alternativas. Então daqui eu estou pegando terapias, aprendendo alguma coisa para fazer, empreender e para poder fazer o meu ganha-pão. A principal característica da terapia comunitária integrativa é que aqui os problemas de cada um são compartilhados e resolvidos por todos os participantes que compartilham os seus conselhos, as suas experiências, para saírem das sessões mais fortalecidos para encarar seus desafios. Em casa, você sabe, a gente não tem diálogo, não tem aquele convívio, aquela coisa. Então, em casa, geralmente a gente é surda, muda e cega. Você percebe no corpo da pessoa quando ela chega e quando ela sai. É incrível, pouco menos de 1 hora e é uma transformação linda. E para quem ela é indicada? Para todas as pessoas. Ela não diferencia de idade, cor, sexo, questão religiosa, nada disso. É aberto para todo mundo. Aqui é meu tudo, sabe?
Aqui eu tenho amigas, eu ganho um abraço, um bom dia. Eu vejo os pássaros, o verde, né? Então aqui é tudo para mim. Vou balançando, mas não vou cair, não vou cair, não vou cair. A terapia ajuda a resistir. Vou prosseguir, vou prosseguir. Doutora Thelma, que coisa mais maravilhosa, que experiência incrível. Eu senti daqui, sabe? O sorriso faz a diferença, né? A gente tem o poder de fazer o nosso dia. A maneira que eu dou um bom dia, como eu dou um abraço, falo com as pessoas. Mas nem sempre a gente está tão motivado, né? Nossa energia às vezes fica um pouquinho baixa. E nesse momento a gente precisa dos outros, né? E esse dia foi exatamente isso. Eu saí de lá completamente renovada, gente. E olha, além do bem-estar físico e mental, né, as pessoas da terapia comunitária integrativa ainda têm uma redução da violência familiar. E ela foi criada pelo Dr. Adalberto Barreto, que é psiquiatra e professor da Universidade Federal do Ceará e que a gente está recebendo aqui hoje. É uma honra, viu, doutor? Tá recebendo o senhor, falando com o senhor. Seja bem-vindo. E explica pra gente, porque essa terapia e esse método, ele teve ali um início de uma forma curiosa lá em Fortaleza, não foi isso? Foi, eu fazia atendimento psiquiátrico com os alunos de medicina no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E eu tenho um irmão que é advogado, que faz um trabalho na favela de direitos humanos. Então ele começava a mandar 1 ou 2 ou 3 de pessoas que tinham problema de sofrimento psíquico. Só que aumentou tanto que eu disse, não mande mais não, que eu vou fazer o movimento inverso. Então eu fui com 10 estudantes de medicina para a favela para ver e escutar o sofrimento no contexto. E escutando, quando eu cheguei lá, encontrei um sofrimento coletivo, né? Todos praticamente na mesma situação, com perdas materiais, perdas afetivas, crise de identidade, sofrimento, miséria, fome, e tudo isso sendo tratado como se fosse uma doença com remédio. Como eu não tinha remédio para dar, fiquei olhando e escutando, eu me dei conta que aquilo não era patologia, não era doença que precisava de remédio, de intervenção de um especialista, que a gente precisava sair daquele modelo, era muito mais dor da alma, sofrimento que precisava ser acolhido e escutado. E aí eu comecei a observar que esse nosso modelo que nós temos, que é muito importante, que é o modelo clínico, o problema dos indivíduos são resolvidos individualmente, da comunidade, tudo vem do especialista e vem das instituições. Não se usa o saber que essas pessoas têm entre elas, não é? A troca, né? A experiência de cada um. Exatamente. Então, nós partimos do pressuposto que cada pessoa, independente do seu nível socioeconômico e cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. Sim. E eu comecei logo dizendo, pessoal, eu sou médico, professor da Faculdade de Medicina, eu tenho um saber que me permite prescrever os remédios que vocês querem, mas cada um de vocês tem um saber. Quem é descendente africano tem o saber dos pretos velhos, com as suas raízes. Quem tem descendência indígena tem o saber dos xamãs, dos nossos pajés, das rezadeiras, dos curandeiros. Quem tem 60 anos tem um saber de 60 anos. O que é que nós vamos fazer aqui? Partilhar esse saber. E aí nasceu a terapia comunitária. Que demais. E olha, gente, é importante a gente dizer que ninguém aqui é contra remédio. O doutor é psiquiatra, eu sou médica. Quando tem indicação, a gente dá o remédio. Mas muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela não precisa de nenhum remédio. O que ela precisa é da escuta, é ser ouvida, é colocar para fora o que ela está sentindo, né, Thiago? Exato. E eu vou te falar que tempos atrás eu tinha um pré-conceito de terapia. Eu falava, eu não vou conseguir. Não, o que eu vou Muita falar? gente tem. O que eu vou falar com a especialista, com o médico, enfim, eu tinha esse receio. E aí, a terapia convencional me ajudou muito e eu vi o quão importante. E eu conheci a terapia do doutor agora, né, com o nosso bem-estar, mas eu fiquei na dúvida, mas qual a diferença de fato da terapia comunitária integrativa para a terapia convencional? Nas terapias convencionais, ela é conduzida por profissionais, psicólogos, psiquiatras, por isso que é psicoterapia. Certo. Né? E é centrada na patologia. Você chega doente, adoecido, e eles vão desatar aqueles nós através de uma terapia geralmente individual, onde você prescreve, dá diagnóstico e tem alguns procedimentos. A terapia comunitária não é uma psicoterapia de grupo, é terapia no sentido de acolher calorosamente aquela dor da alma, sofrimento, e é dirigida por um terapeuta comunitário, que é uma pessoa que é treinada, ele não precisa ter nenhuma formação anterior, porque ele não vai diagnosticar, não vai prescrever, ele vai apenas aprender
a conduzir uma roda respeitando algumas regras que são importantes e nós não trabalhamos a patologia. É uma terapia para as pessoas chegam bem e saem melhores. E eu acho que quando a gente fala de terapia, né, a gente sempre fala o seguinte, nossa, esse problema só é meu. E você vai se diminuindo, você vai se colocando para baixo no fundo do poço. Quando você compartilha, você fala, minha gente, a doutora Thelma já Outras viveu isso. pessoas também estão vivendo isso. E você O doutor já descobre viveu isso também. que a dor de um é a dor de todos. É a dor de não é? todos. E a metodologia é muito simples. Então a gente foca no positivo, não é? Para criar vínculos de afeto entre as pessoas, para conversar olho no olho, para trabalhar contra aquilo que gera doença, não é? Os determinantes sociais da saúde. A metodologia é muito simples, Tiago. Por exemplo, as pessoas, se o tema for insônia, a pessoa diz que tem insônia, ela fala, depois a gente pergunta ao grupo, quem de nós aqui já teve uma insônia, o que é que você fez para resolver? Aparece mais de 15 opções. Umas é o chá, suco do capim-santo, aí dá a receita, o outro é rezando, é caminhando, é cantando. Então a pessoa que vem com um problema sai com 10 opções, né? Às vezes é um pouco mais profundo. Alguém diz, eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. E esse é o tema escolhido. Então, na hora que a gente vai refletir, a gente não foca no problema, a gente foca naquilo que é universal. A gente sai do particular para o universal. E a pergunta para a comunidade é, quem de nós já um dia perdeu a esperança, não necessariamente ligada à droga, a esperança de casar, de arranjar um emprego, e o que é que eu fiz para recuperar a esperança? E aí as estratégias aparecem, que é uma maravilha. Olha, e tem uma outra estratégia maravilhosa que é valorizar muito a experiência de vida, o saber popular. Sabe aqueles velhos ditados, gente, que são passados ali de geração em geração? Então a gente tem alguns aqui no nosso cenário. Então vamos mostrar ali a plaquinha. Nosso primeiro é, ó, quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. O que quer dizer isso, doutor? Isso aí é a sabedoria popular que nos lembra que muito das nossas doenças, nossas tonturas, gastrites e dores no corpo foram palavras retidas, foram palavras que não saíram, que não foram libertadas. Então, é uma terapia para a gente não adoecer, não é uma psicoterapia porque as pessoas estariam doentes e vão se tratar. Então, a gente convida as pessoas, fale para não adoecer. Então, tem muita gente que está adoecendo de problema cardíaco, de colesterol. Não é o colesterol que está matando, são as emoções que foram retidas e guardadas. É aquilo, né, gente? Desabafar é o melhor remédio. Sim. É necessário. E aí tem uma outra aqui, ó. Falar é um remédio para o coração. E de fato né? E tem essa Ainda aqui. tem a outra lá, a dor do corpo é o grito da alma. E outra aqui também, doutor. Quem guarda, azeda. Quando azeda, estoura. Quando estoura, fede. Você vê que são essas frases que a gente já ouviu de tia, pai, avô, que de fato fazem a diferença, né? Você precisa falar, você precisa desabafar. Exatamente. Então a gente convida as pessoas a falarem. Exatamente. Porque o modelo que nós temos, nós médicos, somos treinados para falar para o povo e o povo fica só escutando. Na terapia comunitária, nós dizemos, nós profissionais temos que escutá-los. Deixa eles falarem. Porque quando você fala, você toma consciência, você coloca para fora essa coisa que um dia seria doença, né? E aí, quando a pessoa fala, ela se sente importante. Ela não é só mais uma, ela tem nome e sobrenome. E você se sentir importante no seu dia a dia faz toda a diferença. Você faz a diferença na vida das pessoas, no seu colega de trabalho, se você está desempregado, mas na sua vizinha, no seu vizinho. Então é importante falar. Você não é só mais um, você tem nome e sobrenome. E essa terapia que o senhor está explicando agora para o Brasil inteiro, a gente consegue entender mesmo da importância do falar, desabafar. Exatamente. Olha, falar para não adoecer é uma das regras da terapia comunitária integrativa que a gente pode adotar, gente, na nossa vida diária. Mas tem mais algumas que a gente preparou uma arte para vocês poderem colocar aí na prática do dia a dia de vocês. Olha só. Ouvir, não julgar, não criticar, celebrar. E como a gente já viu, falar para não adoecer. Por que tudo isso é importante, doutor? É importante porque a gente geralmente não valoriza muito aquilo que é do cotidiano, do dia a dia, não é? Então, nós temos observado muito pessoas que dizem, doutor, agora lá em casa a gente dialoga. Eu digo, foi que houve? Ela diz, a gente aplica as regras da terapia comunitária. Fale de si, não é? De não estar julgando, de não estar criticando, não é? Eu acho que isso é muito importante. Porque a terapia é mais uma pedagogia. Porque as patologias do intracelular e do intrapsíquico, a gente já conhece quase todas. Hoje, o grande desafio é como
trabalhar as patologias das interações, de estar juntos na diversidade, respeitando a pluralidade. E aqui eu queria fazer um agradecimento a esse programa do bem-estar, que está abrindo uma janela de possibilidades da nossa cultura, não é, que é muito importante. E fazer um apelo aos gestores de saúde desse país. A saúde mental do brasileiro está cada vez pior. As pessoas, precisamos sair dos nossos consultórios, nós profissionais, ir lá onde o povo está no sofrimento, criar nas favelas, nas comunidades, territórios de cuidado coletivo e a esperança. As pessoas estão precisando de esperança e essa esperança não está vindo do vertical, está vindo do horizontal, da solidariedade, do apoio de um com os outros. Esse é um recurso muito importante e que não custa muito. As práticas integrativas nesse país são fundamentais a nível das comunidades, como uma perspectiva de complementaridade. Ninguém está concorrendo com o modelo oficial. Eu também sou professor da Faculdade de Medicina e sei disso. É muito importante, nós precisamos do saber dos especialistas, mas precisamos também usar os recursos do dia a dia, do cotidiano, da horizontalidade, que não está se usando. Não é? Exatamente. Que fazem parte da nossa vida, da nossa essência. Não é? Exatamente. E às vezes a gente simplesmente esquece. Porque está focado em tantas outras coisas, na correria, mas esquece de um sorriso, de falar e tudo mais. Compartilhar. Ó, a terapia comunitária integrativa é oferecida gratuitamente pelo SUS, tá? Já são mais de 220 mil pessoas que participam dos grupos no Brasil. Muita gente, né? E se você aí de casa também está precisando dessa escuta, desse acolhimento, procura um postinho de saúde mais próximo da sua casa. Pergunta, tem um grupo aqui no meu município que eu quero participar. E também tem o site, né, doutora Thelma? O site da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa. As informações estão lá na nossa página do Bem-Estar. Olha, o doutor acabou de entregar aqui, gente, o livro dele. Fala um pouquinho rapidinho, doutor. Quando a boca se cala, os órgãos falam, é isso? Exatamente. Que a gente acabou de afirmar aqui e o senhor colocou no livro para todo mundo saber. Esse aqui é uma maneira de nós socializarmos. Todo sintoma tem valor de comunicação. Um sintoma, dor de cabeça, insônia, tontura, não é sinal de fraqueza nem de doença. É um alerta para que a gente modifique o nosso comportamento, reveja os nossos relacionamentos. Então esse livro está ajudando numa maneira para desmedicalizar o sofrimento. Porque para as doenças o remédio é fundamental, mas para sofrimento, dor da alma, não tem remédio químico. Tem o abraço, é a conversa, é a escuta. E aqui são pistas para as pessoas que querem dialogar, para entender que de trás de uma gastrite tem um alimento afetivo que está sendo difícil de digerir. E que do mesmo jeito que o médico prescreve para você que tem gastrite, evite tomar café, evite comer farinha, a pessoa precisa entender que muitas vezes a gastrite tem a ver que eu tenho que evitar certos relacionamentos tóxicos, que eu tenho que me afastar. Então esse livro ajuda nesse sentido e a venda do livro vai para o projeto Quatro Varas, que nós trabalhamos lá no Fortaleza, no Ceará. Muito obrigada, doutor. Vou ler, esse aqui já é meu, vamos deixar aqui para o pessoal do É de Casa também. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, gente, ouça o nosso podcast. Pega o celular e aponta para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E a gente vai continuar batendo esse papo lá no @edcasa nas redes. Doutora Adalberto, é muito gostoso te ouvir falar. Então dá uma passadinha lá daqui a pouco que a gente vai responder mais perguntas. Doutor, muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Um prazer. Grande prazer. E uma aula. Uma aula, verdade. Se eu já estava feliz aqui com o nosso de casa, agora a gente está como? tô mais muito ainda. melhor. Que muito coisa obrigada. boa.